bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai explorar juntos uns trechos bem interessantes. É de A Base do Entendimento, lá dos Ensinamentos do Caminho Infinito, do Joel Saul Goldsmith. Um material que, olha, nos convida a ir além do que a gente já está acostumado na nossa consciência. A ideia aqui é tentar desembrulhar essa noção, sabe? De transcender os métodos, as fórmulas que a gente conhece. Para quê? Para buscar uma conexão mais direta, mais interna com o que o texto chama de reino de Deus, ou de ser infinito. O que será que significa mesmo deixar para trás esses velhos marcos, né? Vamos dar uma olhada nisso. Exato. É uma ótima forma de colocar. A fonte descreve bem essa passagem, essa transição, né? De um estado de consciência onde a gente se apoia muito, talvez, em afirmações, negações, até orações que outros nos deram, ferramentas externas, de certo modo, para um outro estado. Um estado onde o contato direto, a iluminação que vem de dentro, se torna a chave. É uma mudança bem profunda na base do nosso entendimento espiritual. O texto sugere que certas ferramentas, claro, são úteis, mas talvez tenham o seu estágio. Certo. Então vamos começar por aí, por esse ponto de partida que o texto chama de estado de consciência familiar. Ele fala dessa rotina, né? Afirmações, negações, as orações decoradas. Parece um lugar seguro, né? Confortável até. É como ter um mapa conhecido, com as rotas já testadas, a gente se sente meio seguro ali. Sim, com certeza. E o texto descreve bem esses apoios. São, por exemplo, as declarações de verdade dos sábios, as técnicas metafísicas, sabe? Até aquela frase comum, deixa com Deus. A fonte reconhece o valor disso, sim, em certas fases do nosso desenvolvimento. Dão uma estrutura, né? Um rumo inicial, baseado em sabedoria que vem de fora. Não é para dizer que não valem nada, mas para situar talvez como degraus numa escada maior. Dão uma sensação de controle, de ordem, num caminho que pode parecer muito vasto no começo. Mas aí, claro, vem o convite para abandonar esses marcos. Confesso que isso soa um pouco assustador. O texto descreve essa fase nova como entrar numa terra com poucos pontos de referência visíveis, onde a pessoa se vê muito a sós com Deus. Chega a falar de uma sensação de aperto, sabe? Uma certa angústia ao perceber essa solidão no início. E a metáfora que ele usa para isso é muito forte. Compara essa sensação a estar nadando no oceano e de repente você não vê mais a terra. Fica sem um ponto claro para onde ir. Isso mostra bem a vulnerabilidade, talvez até uma confusão inicial que pode surgir quando a gente entra no que o texto chama de silêncio. Aquele silêncio sem palavras, sem pensamentos, sem declarações. É um espaço onde as ferramentas antigas, talvez já não sirvam do mesmo jeito. E aí que a coisa fica, digamos, mais profunda. A mudança de foco que o texto sugere parece bem radical. Não é mais sobre falar a respeito de Deus ou orar para Deus, nem mesmo se apoiar em Deus como se fosse algo lá fora. Exato. A proposta é se tornar um com Deus, é sentir essa unidade, sabe, conscientemente. O texto coloca ênfase em receber orientação, iluminação diretamente do ser infinito. E deixa claro que esse ser não é algo separado, é a infinitude do nosso próprio ser. A fonte da sabedoria, então, muda drasticamente. Sai do externo e vai para o interno. Não é mais buscar resposta fora, mas deixar que ela surja de dentro. Entende? Nossa, isso com certeza exige, imagino, bastante paciência, perseverança, né? A comparação com os pioneiros desbravando um lugar totalmente novo é muito boa. Eles não tinham garantia nenhuma, né? Enfrentaram o desconhecido. Isso sugere que não é um caminho de gratificação na hora, de solução fácil. Parece mais um cultivo, né? Como cuidar de um jardim, não só apertar um botão. Exatamente. A analogia dos pioneiros pega bem essa essência. Eles avançavam mesmo com a incerteza, movidos por algo interno, né? Uma visão, uma necessidade, e enfrentavam dificuldades reais. Da mesma forma, essa jornada interior, segundo o texto, pode ter momentos de dúvida, de se sentir meio perdido no começo.
Aí a perseverança, a disposição de ficar nesse lugar de não saber por um tempo, se torna crucial. É uma confiança que vai crescendo na nossa própria capacidade de navegar nesse terreno novo, interior. Para essa ideia não ficar só na teoria, o texto traz um exemplo bem prático dessa progressão. É a evolução na prática da cura metafísica. Começa descrevendo aqueles métodos em que o praticante se dirige ao paciente, né? Seja falando ou em silêncio, usando afirmações, negações bem direcionadas, um método focado de um para um. Correto. Esse seria o estágio inicial, parecido com aqueles apoios ou marcos que a gente falou antes. Mas aí, o texto descreve uma evolução para algo que chama de tratamento impessoal. E o interessante aqui que o texto detalha é que nesse nível o praticante não precisa mais dirigir o pensamento ou a palavra especificamente para a pessoa, pelo nome, nem focar na condição dela. Ele pode, ao invés disso, conhecer a verdade, a realidade espiritual que está por baixo de tudo, dentro da própria consciência dele. E segundo o texto, a ajuda, a harmonia chega em quem buscou, mesmo sem esse direcionamento mental específico. É um passo além do contato mental direto. Mas essa ideia de tratamento impessoal, o texto dá alguma pista de como isso funcionaria sem um foco direto? Parece quase, não sei, meio mágico, ou pelo menos vai contra a lógica de causa e efeito que a gente está acostumado. O texto não entra em detalhes mecânicos como a ciência faria, né? Mas a sugestão é que funciona porque a verdade que o praticante conhece internamente não é uma verdade pessoal, limitada. Seria a verdade universal. O reconhecimento da natureza de Deus como a única presença, o único poder. Ao realizar essa verdade na própria consciência, o praticante, de certa forma, se alinha com a lei universal do ser. E essa realização tem um efeito que vai além da localização física ou da necessidade de direcionar a mente. É menos sobre enviar um pensamento e mais sobre realizar um estado de consciência, onde o problema percebido, na verdade, não tem realidade fundamental. Entende a diferença? Entendi, sim, faz sentido dentro dessa lógica. E a evolução continua, né? O texto fala de um estágio ainda mais avançado. A cura espiritual. O que seria isso? O que muda do tratamento impessoal para esse? Então, nessa fase, a dinâmica muda de novo. É sutil, mas profundo. O praticante se torna conscientemente ciente de uma presença, um poder, uma influência divina dentro de si. Não é mais só conhecer a verdade como um conceito, um princípio. É sentir, reconhecer essa presença viva, ativa internamente. E essa presença interna é que vira o agente de cura. É a própria substância, a própria vida que dissolve a aparência do problema. Como resultado, a dependência de ficar pensando, fazendo declarações mentais, diminui muito. A fé se desloca das ferramentas dos pensamentos, as afirmações, para a própria presença. A compreensão de Deus como vida onipresente, como a única substância real, fica mais profunda. E o esforço mental, aquela sensação de tenho que fazer algo, diminui bastante. Que o texto usa para mostrar essa falta de esforço. Compara com a mente de um matemático, né? Que olha para 12 vezes 12 e já sabe que é 144. Não precisa refazer a conta toda vez. Da mesma forma, a consciência que despertou espiritualmente, quando percebe a ilusão que o texto chama de pecado, doença, erro, limitação, ela dissolve isso sem luta mental, simplesmente porque reconhece que é uma miragem, sem substância real. É uma mudança total de percepção, não uma luta contra o inimigo de verdade. Precisamente. A ilusão, não importa a forma que ela tome, perde o poder aparente no momento em que a consciência desperta reconhece como ilusão. Não tem necessidade intrínseca de lutar contra algo que se percebe como irreal e inexistente na realidade divina. A dissolução acontece não por um ato de vontade para corrigir o erro, mas como um resultado natural do despertar da consciência para a verdade do ser, para aquilo que é real. Isso tudo leva a gente para uma das frases mais centrais e talvez mais desafiadoras que o texto explora. Meu reino não é deste mundo. Uma frase tão conhecida,
Mas como que o texto interpreta ela nesse contexto específico? A interpretação que ele oferece é bem direta e tem implicações fortes. Meu reino, segundo o texto, é o reino do espírito, da alma, da consciência, do eu sou. É a dimensão da realidade divina, que é interna, não material. Já este mundo, em contraste, é identificado como o universo dos conceitos humanos. A realidade que a gente percebe pelos 5 sentidos, sabe? E que o texto classifica direto como ilusão, miragem ou até hipnotismo coletivo. Então a conclusão que o texto tira disso é bem radical, que não haveria nada do meu reino, da natureza do Espírito, do Cristo presente neste mundo que a gente vê, ouve, toca. Nossa, isso é uma afirmação forte. É, sim. É uma declaração forte e muito central para o argumento do texto. E ele liga essa ideia com outras citações da Bíblia para reforçar o ponto. Como cessai do homem, quer dizer, parem de depender do humano, do material, e o princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. O argumento que ele constrói é que essa visão explica por que coisas terríveis acontecem, guerras, desastres, acidentes, e porque parece que Deus não faz nada no sentido de intervir diretamente nesses eventos do plano material de forma seletiva. O texto até usa exemplos históricos bem fortes para ilustrar isso, né? Menciona a Segunda Guerra Mundial, que, segundo a análise da fonte, acabou por meios militares, derrota no campo de batalha, não por uma intervenção divina clara que parou os exércitos. Ou acidentes onde pessoas consideradas boas e más sofrem igual. Exatamente. A fonte usa esses exemplos para argumentar que a frase "Deus não faz acepção de pessoas" significa isso. Deus, como princípio, como lei divina impessoal, não opera de forma seletiva dentro desse cenário humano de causa e efeito material. Não intervém para salvar uns e deixar outros sofrerem, baseado em julgamento humano de valor moral ou merecimento. A afirmação ousada do texto é que Deus, a realidade divina, não está presente nesse cenário humano de conflito e sofrimento do jeito que a gente geralmente pensa num Deus pessoal que intervém. É uma perspectiva que, sem dúvida, desafia muitas ideias teológicas tradicionais e pode ser difícil de aceitar para quem espera um tipo diferente de ajuda divina. Do jeito que a gente imagina, qual é então a esperança? Qual a solução, o caminho que ele propõe? Porque, à primeira vista, podia parecer meio sem saída ou até uma visão um pouco fria da realidade. A solução que o texto aponta não está em tentar mudar Deus ou pedir uma intervenção externa, nem consertar o mundo dos fenômenos diretamente. Pelo contrário, a ênfase é toda numa transformação radicalmente interna, a necessidade de nascer de novo do espírito. O convite é para elevar a consciência, ir além da identificação só com o homem mortal, com a personalidade, o corpo físico, e passar a reconhecer a nossa identidade fundamental como espírito puro, como vida divina, como alma eterna. E fazer essa mudança de identidade significa, então, ver e entender este mundo, o mundo dos sentidos, dos conceitos, das aparências, dos problemas, como fundamentalmente uma miragem, uma ilusão, ou como o texto fala, uma sugestão mesmérica, hipnótica. É isso. Exatamente essa é a implicação. A chave que ele apresenta não é um esforço para consertar, curar, salvar este mundo das aparências. Porque do ponto de vista do texto, ele é inerentemente ilusório. A tarefa verdadeira é despertar desse estado de sonho, dessa percepção limitada. O texto até cita: "Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará", sugerindo que a iluminação vem ao acordar da ilusão dos sentidos e dos conceitos, não por ficar manipulando a própria ilusão. Então, esse despertar não precisa da morte física. É reconhecer, aqui e agora, no estado presente, que essa imagem que a gente vê com os sentidos não é a realidade divina total, última. Exatamente. É uma mudança de percepção que acontece na consciência agora, quando a gente começa a ver através da ilusão das aparências limitadas. A gente começa a perceber o que o texto chama de forma poética de o templo não feito por mãos. Ou seja, o universo espiritual que, segundo essa visão,
já está aqui agora, totalmente presente, só está velado pela nossa percepção sensorial e pelas nossas crenças sobre o que é real. A esperança, portanto, está em aprender a viver a partir da consciência do meu reino, onde a harmonia, a paz, a plenitude são um estado natural e onde não existem, fundamentalmente, condições erradas para corrigir ou pessoas separadas para curar no sentido humano normal de lutar contra um mal real. Certo, acho que entendi a base do conceito. Mas como isso vira prática no dia a dia? Se o foco não deve ser tentar mudar os eventos externos direto, como o texto fala, não tentar acabar com guerras ou mudar a política com esforço mental ou espiritual direcionado para isso. Qual é a ação prática que ele sugere? O que fazer? A ação prática, ou talvez seja melhor dizer, o direcionamento do esforço consciente, segundo o texto, é justamente para parar de dar tanta consideração às coisas deste mundo. Isso não quer dizer ignorar as responsabilidades do dia a dia, claro, mas sim parar de dar realidade última, poder, substância, para as aparências, para os problemas, para as limitações do mundo dos fenômenos. O esforço é redirecionado para se sintonizar internamente com o raio que leva à realização do meu reino. É uma disciplina interna, sabe? De desviar o foco das ilusões e se voltar para a realidade interior. O texto também destaca muito a importância da convicção interna e da intuição como guias nesse processo, para indicar se a pessoa está mesmo pronta para receber e viver essa mensagem de forma autêntica. Não só na cabeça. Não é algo para forçar. E o medo? É natural sentir receio ao pensar em abandonar as coisas deste mundo. Afinal, a gente vive nele, né? Tem necessidades, relacionamentos, objetivos. O texto fala sobre esse medo de perder o que a gente tem ou busca no nível humano. Sim, o texto aborda isso diretamente e oferece uma garantia. Não precisa ter medo. A promessa implícita não é de perda, mas de ganho num nível diferente. Afirma que harmonias maiores, melhores formas mais perfeitas de suprimento, de relacionamento, saúde, lar, vão começar a aparecer na nossa experiência. Mas não como resultado de planejamento detalhado, de esforço humano pesado ou de manipulação mental para conseguir aquilo. Elas ainda vão se manifestar de forma tangível, concreta. Pessoas, lugares, coisas, circunstâncias boas. Mas a percepção da origem delas muda. Vão ser reconhecidas não como conquistas da nossa luta pessoal, mas como presentes de Deus, como expressões espontâneas da graça divina, como a herança natural de quem reconhece sua identidade como filho de Deus, como manifestações do reino interior. A luta para e a graça começa a operar. Então, fazendo um resumo dessa nossa exploração, o que fica mais claro para mim é que parece uma descrição de uma jornada espiritual bem radical mesmo, não acha? Uma transição muito clara da dependência de apoios externos e do esforço mental direcionado para uma realização que acontece por dentro e uma consciência que, idealmente, opera sem esforço, reconhecendo uma realidade espiritual que já está aqui. É uma mudança profunda de paradigma, né? Do foco em fazer coisas no mundo para consertar, para o foco em ser a expressão da realidade divina. De tentar consertar a ilusão para simplesmente reconhecer a verdade que ela está escondendo. Exatamente essa é a essência da transformação que o texto propõe. É uma mudança fundamental na própria base do nosso entendimento, da nossa prática espiritual. E talvez uma forma de levar essa reflexão adiante, para quem nos ouve e se sentiu tocado por essas ideias, seja se perguntar internamente se a realidade fundamental, como essa perspectiva apresenta, é inerentemente espiritual, completa, harmoniosa. Qual pequena percepção, qual crença que eu seguro firme, qual apego sutil às aparências deste mundo, desse universo de conceitos, sentidos, limitações pode estar agora obscurecendo a minha vivência dessa harmonia na experiência do dia a dia. E como seria a sensação, talvez só por um instante de quietude, de conscientemente soltar esse apego específico, essa preocupação que sempre volta, essa crença limitante, permitindo assim que a consciência do meu reino, nessa paz, dessa harmonia que o texto diz ser nossa verdadeira natureza, se revele um pouquinho mais. Não é uma pergunta para responder rápido com a mente, né? É mais um convite à contemplação contínua,
para ser explorada no silêncio da nossa própria consciência. Para ser explorada no silêncio da nossa própria consciência.